Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 94 com o tema Embriologia dos Cordados. Bom, nessa aula de Embriologia dos Cordados nós vamos abordar a embriologia, que é o estudo do embrião, e o tipo de ovos, tá? Então, o que é a embriologia? A embriologia é o estudo do embrião. Esse embrião, ele pode ser vivíparo, né? E pode ser ovíparo e pode ser ovovivíparo, né? Então, nós vamos estudar todos esses tipos de embriões, tá? O tipo de óvulo produzido por cada animal vai determinar o seu desenvolvimento, tá? Então, os animais ovíparos necessitam de óvulos com grande quantidade de vitelo, porque esse vitelo é que vai alimentar os seus embriões. Então, os animais ovíparos, eles são animais que se desenvolvem no ovo, tá? E aí, esse ovo, ele precisa de bastante vitelo, que é a substância que vai alimentar os embriões durante o seu desenvolvimento, já que eles ficam durante todo esse tempo isolados dentro dos seus ovos, tá? Esse desenvolvimento do ovo, ele é bem semelhante ao desenvolvimento dos mamíferos dentro da barriga da mãe. Na verdade, o útero materno, ele se assemelha ao ovo. Ele tem a placenta, que fornece nutrientes para o embrião, ele tem o líquido amniótico, que protege esse embrião contra choques mecânicos, né? Então, ele é bem semelhante ao ovo, né? Se vocês forem quebrar um ovo de galinha para fritar, por exemplo, vocês vão ver que esse ovo, ele possui uma película externa, né? Ela é bem fina, bem esbranquiçada, que é como se fosse a bolsa amniótica, né, no útero materno, e possui líquido, que é a clara. E esse líquido, ele vai proteger o embrião contra impactos, como se fosse o líquido amniótico materno, né? Então, eles são bem semelhantes, tá? Já nos animais vivíparos, que são os animais que têm o seu desenvolvimento não no ovo e sim no útero materno, eles não necessitam de óvulos com grande quantidade de vitelo. Por quê? Porque logo após a fecundação, o embrião ele já vai se fixar no útero e passará a receber nutrientes através do cordão umbilical e da placenta. Então, qual é a diferença? Se eu for olhar para o ovo, a galinha, ela, depois da fecundação, ela vai botar os ovos e a partir daí há uma separação da mãe e do embrião. Então, como é que esse embrião ele vai adquirir seus nutrientes, já que ele não tem mais contato com a mãe, né? Porque o bebê dentro da barriga da mãe, né, nos mamíferos, né, dentro da barriga das fêmeas, dos úteros das fêmeas, eles possuem aí, durante os seus meses de gestação, o contato com nutrientes que a mãe adquire através da sua alimentação, né? Então, durante meses, dependendo do tamanho da gestação, né? Cada animal tem um período correspondente, mas nós, por exemplo, somos 9 meses, né? E durante esses 9 meses, esse embrião, para se desenvolver, ele recebe nutrientes provenientes da mãe, né? Da placenta, do que a mãe se alimenta, que vai para a corrente sanguínea. Já o animal ovíparo, não, né? Ele não tem mais aquele contato com a mãe. Então, o ovo dele tem que ser bem rico em nutrientes para durar aí essa alimentação até o seu estágio final de desenvolvimento, tá? Então, os mamíferos vivíparos, eles não necessitam de óvulos com grande quantidade de vitelos, porque vão receber ali nutrientes maternos, né? Vindo através do cordão umbilical e da placenta.
Assim, utilizamos a quantidade e a posição do vitelo dentro dos óvulos para classificá-los em 4 tipos. Então, nós temos 4 tipos de ovos, tá? Porque ovo é que tem vitelo. No útero a gente não tem. Então, quais são os 4 tipos de ovos? Os oligolécitos, mesolécitos, centrolécitos e telolécitos, tá? O ovo oligolécito, o nome já diz, óligo é pouco, tá, gente? Então, possui pouco vitelo e esse vitelo se encontra distribuído de forma homogênea, tá? Então, ele não fica localizado só na ponta, só no centro, ele fica disperso em todo o ovo. O ovo mesolécito ou heterolécito, ele apresenta uma quantidade considerável de vitelo, ou seja, mediana. O nome já diz, meso é meio, né? Que é distribuído de maneira heterogênea no citoplasma, tá? Então, ele fica concentrado aí em algum lugar. Ele não fica homogêneo, ou seja, o ovo tem a quantidade igual de vitelo. Não, ele se localiza mais em um determinado lado, tá? Então, o lado que possui maior quantidade de vitelo, a gente chama de polo vegetativo. E o outro lado a gente chama de polo animal, que é provavelmente aonde o embriãozinho está, tá? Então, aonde tem mais vitelo, a gente chama de polo vegetativo. E o lado oposto é aonde vai se concentrar o embrião. O ovo megalécito ou telolécito, o nome já diz, mega deve ter uma quantidade grande de vitelo. O que vai acontecer com esse ovo? Ele vai empurrar o núcleo para uma região mais periférica e próxima à membrana plasmática, tá? Então, esse ovo tem grande quantidade de vitelo, provavelmente é um ovo de algum animal em que o tempo de gestação é grande para que precise de muitos nutrientes, tá? E o ovo centrolécito, ele possui uma quantidade considerável de vitelo, mas que é localizado no centro do ovo, tá? Então, é um ovo que possui média quantidade de vitelo, só que ele fica bem no centro. Então, qual é a diferença do mesolécito para o centrolécito? O ovo mesolécito, ele tem média quantidade de vitelo, só que ele vai se localizar em um dos polos. E o centrolécito não, ele tem média quantidade de vitelo, mas que vai se concentrar ali no centro do ovo, tá? Aqui embaixo nós temos então as figuras, né? Então, olha só que interessante. Na letra A, nós temos um ovo oligolécito. É um ovo que tem pouca quantidade de vitelo, né? E ele é distribuído de forma homogênea. Então, nós temos aí o núcleo e representado pelos grãos, né? Nós temos aí o vitelo. Então, observem que ele é totalmente disperso aí no ovo. Na letra B, nós temos aí os heterolécitos, que são os ovos mesolécitos, né? Com média quantidade de vitelo que se localiza em um dos polos. Então, olha só. No ovo B, nós temos vitelo só de um lado. Então, esse lado em que tem o vitelo, a gente chama de polo vegetativo. E o outro lado é o lado do embrião, a gente chama de polo animal, tá? Na letra C, nós temos os telolécitos ou megalécitos. Então, é grande quantidade de vitelo. Então, olha só esse ovo, gente. Esse ovo tem quase toda a sua região ocupada por vitelo, né? Somente tem ali um polo animal, onde nós temos aí o núcleo, o espaço para o núcleo. Então, a gente também chama o polo onde tem o vitelo de polo vegetativo e aonde fica o núcleo e embrião de polo animal, tá? Mas é um ovo em que o vitelo toma conta de boa parte do óvulo. E na letra D, nós temos os centrolécitos. Então, são média quantidade de vitelo, mas em que eles ficam distribuídos bem no centro. Então, observem a diferença dele para o mesolécito, né? O mesolécito fica em um dos polos e o centrolécito fica disperso no centro. Bom, quando a gente analisa os diferentes tipos de ovos, é possível observar 2 tipos de segmentação. O que é segmentação? É o desenvolvimento intraovo, tá? Então, nós temos a segmentação holoblástica e a meroblástica. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas.
Na segmentação holoblástica, também a gente pode chamar de total, holo é tudo, é total, a gente apresenta divisões em todo o ovo. Então, todo o ovo, né, aquele embriãozinho vai sofrer processos de divisões seguidas, que são as mitoses, tá? A segmentação holoblástica igual, que ocorre nos ovos oligolestos, a gente observa uma divisão que forma blastômeros e que são relativamente do mesmo tamanho. O que significa isso, Pro? Significa que essa divisão de células é por igual e essas células que foram divididas, elas apresentam o mesmo tamanho, tá? Por isso que chama holoblástica igual. E na holoblástica desigual, a gente tem as células que realiza sucessivas mitoses, né? Então, todas as células do ovo vai realizar o processo de divisão celular por mitose, só que no produto final a gente vai ter células maiores e células menores. Células maiores vão ser chamadas de macrômeros e células menores de micrômeros, tá? Já na segmentação meroblástica, nós vamos ter divisões apenas na região sem vitelo. Então, vocês lembram lá do polo animal, que é onde está o embriãozinho? Lá na região do polo animal, que é onde está o embrião, esse embrião, só ali, é que vai acontecer a divisão celular para formar o embrião, tá? Na região onde tem o vitelo, que é chamado de polo vegetativo, nós não vamos observar essas divisões, porque lá eu tenho só vitelo, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa segmentação meroblástica, é uma segmentação parcial, que eu vou ter divisão somente no polo animal. Eu tenho dois tipos de segmentação meroblástica, a discoidal e a superficial. A discoidal, ela ocorre mais em ovos megalestos, né? Onde eu tenho aí metade do ovo com vitelo e metade onde eu tenho o polo animal. E essa divisão, ela ocorre na região do disco germinativo, tá? E a segmentação meroblástica superficial, ela vai ocorrer nos ovos centrolestos, que tem aquele vitelo disperso ali no centro do ovo, né? E aí vai ocorrer uma divisão somente na região periférica do ovo, tá? Aqui embaixo dá para entender melhor nas figuras, olha só. Eu tenho aí os tipos de ovos, oligolesto, heterolesto, telolesto e centrolesto. No oligolesto, que é com pouco vitelo, eu vou ter aí uma divisão de todas as células desse ovo, tá? Então, todas as células vão se dividir para formar o embrião, certo? Porém, essas células, elas vão ter todos os mesmos tamanhos, tá? Então, vão ser divisões onde as células vão se dividir e vão ser do mesmo tamanho, tá? Já no ovo heterolesto, eu vou ter divisões celulares em todos os ovos, né? Todo o ovo. Porém, essas células, como produto final, vão ter tamanhos diferentes. Então, eu vou ter células maiores e células menores. Os micrômeros e os macrômeros. Já no ovo telolécito, que é a mesma coisa que megalesto, eu vou ter uma divisão somente das células do polo animal, do vitelo não, tá? Então, só as células do polo animal que vão se dividir. E no centrolesto também, somente as células do polo animal é que vão se dividir. Qual é a diferença entre um e outro? É porque no telolesto, essa segmentação ela é discoidal, ou seja, tudo vai ser dividido. Essa divisão do polo animal, ela vai ocorrer por completo, tá? E no centrolesto, como o vitelo fica no meio, somente
a região periférica do ovo, como se fosse uma rodinha, né, ao redor, ali onde eu tenho as células animais, é que vão se dividir, tá? Então, essa é a diferença entre o ovo telolesto e o centrolesto na formação do embrião, que é essa segmentação. Bom, vamos falar um pouquinho do anfíoxo, né? O anfíoxo, ele foi um dos primeiros animais, né, que se surgiram, quando a gente fala no quesito evolução, né? Então, tudo deu início com ele, né? Porque o primeiro embrião estudado foi o anfíoxo, tá? E se a gente for comparar evolutivamente o embrião de um mamífero, do anfíbio, de uma ave, eles são muito, muito semelhantes, né? Bem no início da gestação. Com o avançar das semanas, eles vão tomando formas, mas a princípio, na forma do anfíoxo, né? Os embriões são muito semelhantes. Então, o ovo do anfíoxo, ele é oligolesto, ou seja, ele tem pouco vitelo. E a sua divisão é total. Então, todas as células desse ovo vão se dividir para formar o embrião. Nas próximas divisões celulares, a gente vai verificar uma formação de uma cavidade cheia de líquido, tá? Então, vai ter um montinho de células, como se fosse um cano, e no meio uma cavidade cheia de líquido. O final dessa segmentação, dessa divisão, é a formação da blástula, tá? Que é um estágio caracterizado por uma camada celular envolvendo a cavidade. Então, a blástula, ela é como se fosse a parede do cano, tá? Então, se vocês pegarem ali um cano, vocês vão ver que tem a parede do cano, a parede interna, a parede externa, né? A parede externa é a parede que a gente toca no cano. Por dentro do cano, que é o lúmen do cano, nós vamos observar que tem uma parede interna, né? E esse lúmen do cano é que seria, então, esse líquido cheio de cavidade, que se chama aí blastocele, tá? Depois dessa etapa de formação de uma cavidade, então vamos lá. Tem o ovo, esse ovo vai sofrer divisões celulares sucessivas por mitose, vai formar aí uma mórula, que é o primeiro estágio de divisão celular, e depois ele vai formar o quê? Essa mórula é um montinho de células, tá? Que são produtos da mitose sucessivas. Aí dessa mórula vai ter a formação da blástula, que é como se fosse um cano, ou seja, células por fora, por dentro e no meio um líquido dentro de uma cavidade. Depois da blástula, nós temos a gástrula, a formação da gástrula. O que acontece na gástrula? Na gástrula, eu vou ter a invaginação do polo vegetativo, que vai originar aí uma nova cavidade. Então, imagina que eu pego esse cano e amasso ele. Se ele fosse maleável, eu conseguiria dobrar ele, né? E aí, dobrando ele, eu formo uma segunda cavidade, né? Essa cavidade que é formado, né, agora, ela se chama de arcântero. E esse arcântero vai ser um intestino primitivo que vai se comunicar com o externo por uma boca primitiva, que seria o blastóporo, tá? Então, vem a mórula, depois da mórula a blástula e depois da blástula a gástrula, tá? A gástrula, ela vai apresentar uma dupla camada de células ao redor dessa segunda cavidade. A camada externa, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente vai chamar de ectoderme, e a camada interna, que é aquela que fica em contato com a cavidade, com o lúmen do cano, que a gente vai chamar de endoderme. Então, é importante vocês gravarem isso, que existe, então, a cavidade
externa, que é como se fosse a superfície externa do cano, que é a ectoderme, e a cavidade interna, que é a camada interna do cano, que se chama endoderme, tá? Na endoderme, a gente tem a região do teto do arcântero, que a gente chama de mesentoderme. Por que que é importante a gente saber essa origem? Porque cada um desses tecidos, eles vão dar origem a órgãos, tá? No embrião. Então, a partir da glástula, a gente tem um achatamento do embrião, né? Que vai formar ali o arcântero e vai formar também a placa neural, que vai ser coberta ali pela ectoderme, tá? Essa placa vai se dobrar, vai formar o tubo neural e o restante do arcântero vai formar, então, o intestino primitivo, tá? Então, olha só que interessante nessa figura abaixo. Nós temos aí a fecundação, né, um ovo. Essas células vão se dividir, vão formar a mórula, que é um punhadinho de células. Depois nós temos aí a formação da blástula, né? E aí a formação da gástrula. Lembrando que a blástula, na verdade, é um estágio em que se tem uma cavidade cheia de líquido, tá? Então, tem células ao redor dessa cavidade cheia de líquido. Quando chega na formação da gástrula, nós vamos ter aí uma segunda cavidade se formando, tá? Porque achata ali uma parte do cano e se forma um vácuo, né? Em um dos polos desse cano, formando então uma segunda cavidade. Essa segunda cavidade, então, é o intestino primitivo, que é o arcântero. E aí, nós vamos ter, então, uma fileira externa de células, que é a ectoderme, que é como se fosse o externo do cano. Nós vamos ter também a região interna, que é a endoderme, e a cavidade que vai se chamar mesentoderme, né? Dentro dessa cavidade, posteriormente, a gente vai ter no dorso dessa cavidade, logo abaixo a cavidade do arcântero, um achatamento que vai se formar a placa neural, que depois vai formar todo o sistema nervoso ali do embrião, tá? Quais são as características do ovo amniótico, né? Então, é interessante também, eu trouxe a ilustração para vocês, né? Para associarem ali com os tipos de ovos e tudo mais. Então, olha só, nós temos aí o desenho de um ovo, representado pelo número 1, nós temos a casca. A casca é uma proteção mecânica, né? Então, esse ovo, ele protege o embrião por essa casca, que é uma casca mais endurecida, né? De calcário, para que não haja rompimento, né? Nós temos representado pelo número 2 a albumina. A albumina é uma proteção e também ela possui reserva de água e de proteínas, tá? Então, ela é bem importante também porque ela tem essa reserva que serve aí de nutrientes para o embrião. No 3, nós temos aí uma reserva de gordura, que na verdade é o suprimento de energia do embrião, é o vitelo. Nós podemos comparar o vitelo com a placenta nos vivíparos, tá? Então, o vitelo é como se fosse a placenta da mãe. E, na verdade, a albumina é como se fosse aquela película, né, da bolsa amniótica, certo? Que protege ali o embrião dentro dessa bolsa contra choques aí mecânicos. E também, lógico, nessa bolsa amniótica eu vou ter, então, água, né? A mãe tem água dentro da bolsa amniótica, que é o líquido amniótico, tá? Representado pelo número 4, nós temos o córeo e o âmnio, tá? Que, olha, o nome já diz, âmnio significa bem próximo do líquido amniótico, tá? Então, é um líquido de proteção, né? Proteção contra choques mecânicos, contra a temperatura, né? Mantém a temperatura lá dentro e tudo mais.
E o 5, nós temos aí representando o alantoide. O alantoide, ele armazena as excretas desse embrião, ao mesmo tempo que tem uma função respiratória, ou seja, de troca gasosa. Por quê? Porque nós temos no vivíparo, nos animais vivíparos, o cordão umbilical, né? A gente tem artérias e veias umbilicais e as trocas gasosas são realizadas por lá. Já nesse embrião, a gente não tem cordão umbilical. Então, o alantoide, ele faz essa função, tá? Bom, agora vocês têm aí os exercícios adicionais para estarem realizando. Os exercícios da apostila 8, tá? E para estar entregando aí até a data mencionada, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima.